Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é a professora Arte Xavier, eu sou professora de História, Filosofia e Sociologia e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante relevante para entendermos a formação dos estados modernos e dos estados contemporâneos na atualidade, que são os movimentos liberais e nacionalistas, ou seja, como é que vão surgir as nações bem estabelecidas que hoje temos postas na Europa principalmente, ok? Então nós temos aqui um contexto de um mundo pós-Revolução Francesa, esse mundo de pós-Revolução Francesa, que é de 1792, que foi estabelecida a Primeira República da França a partir da guilhotinação, guilhotinamento ou morte, o assassinato do rei Luís XVI, e esse rei Luís XVI, ele representava o fim da monarquia absolutista, do regime monárquico absoluto na França, instaurando um novo regime. E eu digo que esse novo regime representa uma nova Europa e uma nova era contemporânea, onde os republicanos, que são governos baseados em burgueses, que vão mandar no contexto político da Europa. Nós temos essa imagenzinha do rei Luís XVI sendo guilhotinado por burgueses, por líderes jacobinos, e aqui tem uma frase que eu coloquei, que foi: os franceses eliminaram o absolutismo de forma violenta, decapitando o rei em praça pública. Ou seja, essa decapitação do rei em praça pública não é só porque para ser cruel de graça ou para assassinar o rei, mas sim para representar o fim de uma era e que a burguesia não está aceitando que essa era retorne. Então, o assassinato do rei vai significar basicamente isso. Só que acontece que quando a França ela entra nesse período republicano, ela passa por um período de crises. Esse período de crises leva diversas forças girondinas e jacobinos a brigarem pelo poder. E acontece que em 1799, a alta burguesia, representada pelos girondinos, o diretório, apoia o golpe do 18 do Brumário, colocando em vigor um grande general conquistador europeu, conhecido como Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte governa por bastante tempo, só que aí em 1815 ele acaba sendo derrotado por forças, pela Aliança Liberal das Forças contra esses golpes imperialistas dele, já que ele invadiu diversos países, comprou briga com muita gente, então chegou uma hora que deu errado as coisas, a galera se juntou e destruiu Napoleão. E aí, como ele destrói Napoleão, a monarquia tenta destruir o ideal de Revolução Francesa. O que a monarquia quer é voltar para o poder. Se os nobres foram expulsos pelos burgueses do poder, agora os nobres eles querem retornar ao poder. Por isso que em 1815 há um retorno dos monarcas. Sim, os reis voltam ao poder na França, pelo nome do Luís XVIII, e essa é a fotinha dele, e eles vão chamar esse período de restauração. A restauração monárquica é a restauração do poder absoluto. Claro que eles não vão conseguir estabelecer aquele poder super absoluto que tinha na Idade Moderna, porque agora os burgueses já têm uma força política enorme. Então é uma tentativa de restauração do poder absoluto, só que isso vai acabar gerando diversos conflitos. Me acompanhe aí. Vejam essas imagens. Essas imagens representam os grandes conflitos desse século XIX, que é um século de intensas revoluções e revoltas e brigas para quem vai ficar no poder. De um lado, nós temos as perucas brancas, as roupas de renda costuradas à mão com tecidos riquíssimos, né? Ou seja, o representante da nobreza, um dos reis europeus. E de outro lado, nós temos a representação do que viria a ser o futuro da política. Um burguês segurando o seu caderno de notas, com sua cartola, sua roupa, seu terno preto. Então, as grandes lutas pela liberdade ou pela restauração, vai ser entre burguesia e nobreza. A nobreza representa a restauração, a conservação, né, os conservadores, e a burguesia significa a liberdade, o progresso, como eles gostam de chamar. Então nós temos aqui essas duas figuras que representam o burguês e o nobre. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, quando ocorreu o Congresso de Viena em 1814, que durou até 1815, e dali saiu a Grande Aliança que derrota Napoleão Bonaparte, o que o Congresso de Viena mais queria, que foi organizado ali pela Suíça, esse congresso ele queria reinstalar na Europa um velho sistema político. Só que Hobsbawm vai falar o seguinte: esse congresso queria restaurar um sistema político que já estava velho numa sociedade que já era nova. Ou seja, não adiantava mais querer instaurar um absolutismo numa sociedade que já não pregava e já não concordava com o absolutismo. A sociedade europeia já era absolutamente burguesa. E aí nós vamos entender como é que eles vão tentar se fortalecer e tomar novamente o poder dos nobres, que tentam restaurar esse poder na Europa. Os burgueses eles vão lançar movimentos ditos nacionalistas e movimentos ditos liberais. Os nacionalistas eles queriam formar uma nação a partir de pontos em comum. Como é que você forma uma nação? Você precisa de uma etnia, ou seja, de uma cultura que seja comum àquele país. No Brasil, a cultura brasileira
o samba, o futebol, algo que una a galera. Uma língua que se fale a mesma língua no território obrigatoriamente, que se ensine essa língua nas escolas. Por isso que se cria um ensino público, para que você ensine como é que é viver numa nação utilizando apenas a língua oficial dessa nação. E a história, ou seja, a gente tem que inventar a partir de hoje uma história para a França, inventar uma história para essa nação, para que as pessoas se sintam pertencentes a um país que tenha uma história de um país. E aí vai se confrontar com os ideais dos estados imperiais, como o Império Turco-Otomano, que pregava que a gente tinha que aceitar e reunir povos diferentes para formar o império. Agora não, o nacionalismo ele quer a ideia de construção de uma nação, de um país que é nacional, com uma língua, com uma etnia, com uma história. Então essa ideologia do nacionalismo vai defender a nação, a consciência coletiva de pertencer a uma nação, a formação de um país independente, ou seja, nada de impérios, agora é um país independente que vai mandar em si, em seu povo, em sua nação. E um governo próprio, muito comum entre povos da mesma origem e cultura que encontravam-se fragmentados. Então, a partir de agora, a gente quer formar uma nação, e essa vai ser uma defesa dos burgueses. Adivinha por quê? Porque eles precisam de um espaço para ter uma moeda única, para ter cobrança de impostos. Isso é ótimo para quem vende e quem compra na Europa. O outro ideal defendido por eles, que surgiu a partir do iluminismo do século XVIII, lembra do Rousseau, do Montesquieu? Pois é, o iluminismo ele ajuda a criar a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa cria o liberalismo, que vai ser o seguinte: os burgueses vão estar decepcionados com o regime absolutista, porque no absolutismo o rei interfere em tudo, inclusive na economia, e não é interessante para o burguês que o rei interfira na economia. Então o burguês vai criar uma ideologia de liberalismo na economia que vai defender a liberdade do mercado, ou seja, o mercado se regula por si só, não precisa de ninguém interferindo nele. Além disso, vai exigir uma constituição que restringisse o poder dos governantes e garantisse a liberdade individual e a liberdade de mercado, ou seja, agora não queremos simplesmente um governo que seja absoluto, governo autoritário, a gente quer liberdade para poder fazer o comércio e para poder desenvolver o capitalismo nas nossas revoluções industriais sozinhos. Então, a primeira parte, basicamente, é isto que nós estamos vendo. O que é o liberalismo, o que é o nacionalismo e quem são as forças que estão lutando entre si, os burgueses e os nobres. Vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo.